Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o atingimento da meta aqui no Power BI utilizando o DAX, que é um indicador muito importante para a área de vendas, mas a forma que eu vou ensinar para vocês como que chega nesse resultado vale para qualquer atingimento da meta que você precisa calcular, independente se é valor financeiro ou uma quantidade qualquer de alguma outra coisa, tá? A forma de cálculo é exatamente a mesma, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a minha tabela de metas. Então, eu vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela. E eu vou vir aqui, ó, em meta vendedor, que é esta tabela aqui. Então, aqui eu já tenho uma coluna, né, de meta receita. Então, eu tenho aqui a minha meta por mês, tá? De todos os vendedores. E eu vou utilizar esta tabela aqui para chegar no meu valor da meta, tá? Você poderia, por exemplo, ter uma coluna diretamente na sua tabela de vendas, com as metas aqui também, por item, tá? Mas nesse caso aqui, está aqui na meta vendedor. Tranquilo? Vou vir aqui, ó, exibição de relatório e a gente vai começar a criar nossas primeiras medidas DAX. Eu vou por parte para vocês saberem a diferença de uma para outra, tá? Então eu vou criar essas três medidas DAX aqui até chegar aqui nessa última, né, que é o atingimento da meta percentual. Vou vir aqui em dados, beleza? Em medidas, vou clicar aqui com o botão direito, ó, nova medida. Poderia criar essa medida aqui em qualquer outra tabela, tá? Mas eu prefiro deixar organizado nas pastas. Se você não sabe como que faz isso aqui, vou deixar um vídeo aqui na descrição para vocês, beleza? Aqui em cima, tá? Vai aparecer a medida DAX e eu vou chamar ela de meta vendas 1, beleza? Só vou colocar esse 1 aqui na frente para diferenciar desta aqui que eu tinha feito anteriormente, tá? Se eu deixar o nome exatamente igual, vai dar um erro ali, beleza? Ó, metas. Basicamente, você lembra que é uma coluna só com meus valores de meta? Então, para me chegar nesse total de metas de venda, é simplesmente uma soma daquela coluna. Então, não tem segredo nenhum. Vou aplicar aqui uma sum, beleza? Vou apertar um tab e vou chamar a minha coluna de meta. Então, essa aqui, ó, meta vendedor, meta receita, tá? Na minha coluna meta receita. Só vou clicar aqui, fechar aqui o parênteses e dar um enter. Não tem segredo nenhum, ó. Meta, meta vendas, ó. Vou pegar aqui, vou soltar nesse cartão que eu já deixei prontinho para vocês, ó. Já apareceu aqui o valor, como vocês podem ver, é exatamente igual, ok? Não tem segredo nenhum. Caso o seu não apareça valor financeiro, ó, ou essa vírgula aqui, só clicar em cima da sua medida, tá? Clica aqui para aparecer a vírgula e se você vir nesse cifrão aqui, ó, e clicar aqui, ó, você pode procurar o valor do real que fica lá embaixo, tá? Eu coloquei aqui em cima porque eu já utilizei, mas ele fica mais ou menos nessa região aqui, depois você dá uma procurada com calma, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó, mais ou menos nessa parte aqui, beleza? Ó, cliquei fora. Então, para você calcular a meta total, é só isso aqui e quando você aplica aqui, por exemplo, um filtro de data relacionado a essa meta, ela vai variar, ok? Então não tem segredo nenhum. O gráfico é bem legalzinho, tá? Mas no final da aula eu explico aqui como que eu cheguei nesse resultado, mas eu não vou explicar como que constrói esse gráfico, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando como que constrói ele com essa formatação condicional de cores aqui, ok? Então vamos lá. Primeiro indicador, meta de vendas, só isso aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Agora vamos para a diferença da meta. Essa diferença da meta é em relação a seu faturamento. Então, o faturamento da empresa, no caso de vendas aqui dos vendedores, menos a minha meta, que é este valor aqui que eu já calculei. O faturamento, eu já tenho aqui ó, o faturamento líquido pronto, que é esta daqui, ok? Que já foi uma aula que eu já dei aqui no canal. Se você não sabe como que calcula o faturamento líquido, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar na descrição também, que é este indicador aqui, que se não me engano foi a aula 3, ó. Que eu explico só como que calcula faturamento líquido e bruto de várias formas diferentes, beleza? Vou voltar aqui nas minhas metas. Então vamos lá. Minimizar isso daqui, ó. Medidas, ó, nova medida. Vou chamar ela de diferença meta RS. R cifrão, melhor dizendo, né? É o valor financeiro aqui, só para mim saber que é reais. E vou colocar um 1 aqui na frente, pela mesma situação do outro, para diferenciar desta que eu já fiz aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o faturamento. Então eu tenho aqui, ó, faturamento líquido, que é aquela medida que eu já mostrei para vocês, menos agora a minha metas vendas, que no caso aqui é o metas vendas 1, né? Que eu acabei de criar, ó. Metas, opa, assim, ó. Vendas 1. Só vou clicar aqui em cima, ok? E pronto. Só isso, tá? Tem segredo nenhum, vou dar um enter e a medida já vai ser criada aqui do lado direito, ó.
diferença de meta, beleza? Peguei, arrastei ela aqui com o botão esquerdo do mouse, soltei, ó. Basicamente o mesmo valor ali, a diferença é que aqui tá arredondado e aqui não, tá? Mas, caso você queira arredondar, mesma coisa, só clicar aqui em cima, eh, da sua medida e vem aqui em alto, ó, eu só vou tirar as casas decimais que tá em automático, eu vou deixar um zero aqui para ficar com zero casas decimais, ó. E pronto, ó. Mesmo valor aí para vocês verem que é exatamente o mesmo. E agora para o atingimento da meta, tá? Que é a nossa última parte aqui, bem tranquilo também, tá? Não tem segredo nenhum. O que que eu vou fazer? Em medidas, novamente, eu vou criar uma outra medida aqui dentro. Como eu falei para você, eu estou criando aqui só para organizar depois, mas você poderia criar exatamente dentro da sua tabela ali, que não teria problema nenhum. Medidas, nova medida, atingimento da meta percentual, ok? Assim. Sempre que você está trabalhando com percentual aqui, você vai acabar fazendo uma divisão de algum jeito para chegar nesse percentual. E como a gente está falando de atingimento da meta, o que, que é isso? É o seu faturamento, né, que você tem em relação à sua meta, que é basicamente a diferença da meta aqui. O que, que muda agora? Ali eu fiz uma subtração e aqui eu vou fazer uma divisão para chegar naquele resultado. Bem tranquilo. Então você vai fazer assim, ó, faturamento líquido, beleza? Que eu acabei de utilizar ali, que é o valor total, né? Que eu quero, que eu já faturei na empresa, e fazer uma divisão aqui. Você poderia fazer essa divisão aqui, ó, pelo meta, tá? Meta vendas. Então vamos lá, meta vendas 1. Eu já vou fazer de uma outra forma para explicar para vocês a vantagem, tá? Se eu der um enter aqui, ela vai ser criada, só que não, né? Porque eu preciso colocar um ali para diferenciar da minha, beleza? Ó, um de novo, para vocês aí não precisa colocar um, tá? Só para diferenciar da minha que eu já criei aqui, ó. Dá um enter, ó. Atingimento meta, soltar aqui. Vai aparecer um ali porque não está em valor percentual, tá? Preciso transformar isso aqui em valor percentual, mas para mim é de boa. Só clicar aqui em cima da minha medida e vir aqui, ó, no percentual, ó. Isso aqui vai virar um valor percentual. Se eu quiser ajustar as casas decimais, também poderia ajustar aqui tranquilamente. Vou deixar com duas para ficar igual aqui. Ok? O que que eu recomendo para você? Não faça do jeito que eu fiz, tá? Por quê? Faça uma coisinha um pouquinho diferente. É, isso aqui é uma divisão comum aqui que você faz no Power BI, mas quando você vai dividir, faz o seguinte: faz uma divisão utilizando a função divide. E o porquê disso aqui? Porque quando você fizer uma divisão por zero, não vai aparecer um valor de erro aqui, vai aparecer alguma outra coisa que você queira usar. Pode ser um zero, pode ser um texto, alguma coisa do tipo. Eu vou apagar tudo isso daqui, você vai ver que o valor não vai mudar nada aqui, mas eu vou fazer de uma outra forma. Então você vai fazer assim: eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Vou chamar a função divide primeiro, que é esta função aqui, ó. Apertar um tab. O numerador é a parte de cima, tá? Então é o faturamento líquido, que é esta daqui. Depois você vai colocar uma vírgula e colocar o denominador. O denominador é a parte de baixo da divisão. Neste caso aqui é minha meta vendas 1. Ok? Beleza? Aqui já funcionaria, tá? Se eu fechasse aqui, ó, o parênteses, já estaria funcionando normalmente. Mas o que que eu gosto de fazer? Eu coloco uma vírgula aqui, ó, e coloco um resultado alternativo, que pode ser zero ou alguma letra. O que, que vai acontecer? Quando você fizer uma divisão por zero, em vez de aparecer um erro, vai aparecer o que, que você colocou aqui. Caso seja um número, simplesmente você coloca um número. Caso você queira que apareça um texto aqui, você tem que colocar aspas, tá? Colocar um texto. No caso, eu gosto de usar um tracinho e colocar aspas novamente, tá? Então, aqui no lugar desse tracinho aqui, que é um sinal negativo, né? Você poderia colocar o texto que você quisesse aqui. Tipo, não se aplica, alguma coisa do tipo assim, tá? Vou deixar esse tracinho aqui mesmo. Aqui não vai mudar nada porque eu não tenho uma divisão por zero, obviamente, tá? Então eu vou dar um enter e você vai ver que vai continuar exatamente a mesma coisa. Sempre faça dessa forma aqui, tá? Sempre com a divide aqui para não dar esse problema de erro aí quando estiver trabalhando no Power BI, ó. Vou dar um enter, beleza? Ó, mudou nada, tá exatamente igual. E agora quando você ajusta aqui suas datas, ó, ok? Eu criei um filtro de data só utilizando aqui em cima, ó, página inicial, segmentação de dados, só isso, e utilizei a minha data ali, né? Você pode ver que vai ajustando por aqui. E este aqui é um gráfico que eu acabo utilizando muito, tá? Que a gente chama de gráfico de velocímetro ou gráfico de indicador aqui, se eu não me engano, isso aqui, ó. Vendo, ó, página inicial é este gráfico aqui de indicador. A gente utiliza muito aqui no Power BI quando a gente está trabalhando com metas, tá? Por quê? Aqui vai aparecer o valor que você calculou, que é este valor aqui, e aqui você vai colocar uma meta, que no meu caso aqui eu coloquei 100%.
Eu não vou explicar como que constrói esse gráfico aqui do zero para vocês, eu vou deixar um vídeo na descrição deste vídeo aqui, caso você queira saber como você faz isso com formatação condicional, ó. Nesse caso aqui, vamos ver, uma hora ele vai ficar vermelho, ó, tá vendo, ó? Ó, eu coloquei uma faixa de metas ali interna dentro da formatação condicional que ele vai trocando a cor, então ele pode ficar vermelho, quando tá muito abaixo, amarelo, ou seja, quando tá acima de 95 ali ele vai ficar amarelo até 100%, né, que é esse caso aqui, e quando ele tá acima ou igual a 100%, ele vai ficar verde. Bem legal, né? Então isso aqui é um exemplo de utilização no dia a dia que você pode fazer, utilizando, esse gráfico de indicador aqui, que basicamente não tem segredo nenhum, tá? Basicamente eu usei em valor aqui dentro do gráfico do indicador o atingimento da meta, calculado para percentual. O valor máximo eu criei uma medida, específica para utilizar esse valor máximo aqui, que é 120%. E esse valor de destino é esse 100% aqui que eu criei uma medida para isso também. No vídeo que eu vou deixar na descrição, eu explico detalhadamente como que chega nesse resultado aqui, assim como a formatação condicional. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui. Se fica com qualquer dúvida, tá? Ou tem alguma sugestão aí de vídeo, deixa nos comentários. Se você quiser ajudar ainda mais esse vídeo aqui a engajar, deixa um comentário, pode escrever e fala, meu bruxo, que isso já me ajuda bastante aqui durante esse vídeo, beleza? Então é isso aí, valeu, fui!